Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, com a sensação de que algo ficou para trás. Você ora, você espera, você até acredita, mas no fundo, existe uma pergunta que insiste em não ir embora. Por que não aconteceu ainda? E antes que você pense que isso é falta de fé, deixa eu te dizer algo que pode doer, mas pode te libertar. A promessa não caiu, não venceu, não foi cancelada. Ela continua exatamente no mesmo lugar. Quem saiu do lugar foi você, e isso muda tudo. Porque quando a gente está esperando em Deus, mas parado em si mesmo, a sensação é de abandono. Parece silêncio, parece atraso, parece que o céu fechou. Mas muitas vezes, o céu não fechou coisa nenhuma. O céu está esperando você voltar para a posição onde a promessa te encontrou pela primeira vez. A gente gosta de pensar que Deus muda de ideia, que o tempo passou, que não era bem aquilo. Mas a verdade é mais simples e mais dura. A promessa continua de pé, mas você foi se afastando aos poucos, quase sem perceber. Ninguém sai do lugar de uma vez. A gente sai em decisões pequenas, em concessões silenciosas, em escolhas que parecem inofensivas. Você começa deixando de fazer o que sabe que deveria fazer. Depois começa a justificar. Depois começa a racionalizar. Quando vê, já está longe, mas ainda cobrando como se estivesse perto. E aí nasce a frustração, porque você quer o resultado de um posicionamento que já não sustenta mais. Talvez você diga, mas eu continuo acreditando. Sim, acreditar não é o problema. O problema é que fé não é só crença. Fé é alinhamento. Fé não é só esperar, é permanecer. Permanecer quando é difícil, quando não tem aplauso, quando não tem resposta imediata. Permanecer quando ninguém está vendo. Permanecer quando tudo em você quer ir embora. É fácil acreditar quando tudo faz sentido. Difícil é permanecer quando nada faz. E aqui entra algo que quase ninguém gosta de ouvir. Deus não corre atrás de quem decidiu sair do lugar. Ele chama, ele avisa, ele sinaliza, mas não força, porque promessa não se cumpre em quem vive se movendo para fora da direção. Promessa se cumpre em quem permanece, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem entender. A promessa continua de pé, mas ela tem um endereço, e quando você muda de endereço, não adianta reclamar que ela não chega. Talvez você esteja vivendo hoje exatamente aquilo que pediu no passado, mas como veio diferente do que você imaginou, você não reconheceu, ou pior, você reconheceu, mas não quis pagar o preço, porque a gente ora pelo resultado, mas foge do processo. A gente pede para Deus mudar a história, mas não quer mudar a postura. A gente pede um novo tempo, mas insiste nos velhos hábitos, e depois chama isso de espera, quando na verdade é resistência. Existe uma diferença enorme entre esperar e desistir disfarçado. Tem gente que diz que está esperando em Deus, mas no fundo já largou a posição, já parou de semear, já parou de se preparar, já parou de se mover na direção certa. Está apenas sobrevivendo, esperando que algo caia do céu sem exigir reposicionamento. Mas promessa não cai em colo acomodado. Promessa encontra quem está no lugar certo, mesmo fraco, mesmo falho, mas posicionado. E deixa eu te dizer algo importante. Sair do lugar não significa necessariamente largar tudo. Às vezes você continua fazendo as mesmas coisas externamente, mas internamente já mudou de direção. O coração já não está mais ali. A prioridade já não é a mesma. A entrega já não é inteira. Você ainda fala as mesmas palavras, mas já não carrega o mesmo peso nelas. E Deus vê isso, não como condenação, mas como realidade. Talvez hoje você esteja vivendo um silêncio que não é castigo, é convite. Um convite para voltar. Voltar para o lugar da simplicidade. Voltar para o lugar da obediência básica. Voltar para o lugar onde você não negociava princípios por conforto. Voltar para o lugar onde você fazia o que precisava ser feito, não o que era mais fácil. Porque enquanto você não volta, a promessa continua esperando. Não porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele não vai cumprir algo fora da posição que Ele mesmo estabeleceu. E isso confronta, porque é muito mais confortável pensar que o problema está fora, no tempo, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas e se o problema não for atraso, e sim desalinhamento? E se não for que Deus não respondeu, mas que você parou de responder ao que Ele já tinha pedido? Tem coisas que só se destravam quando a gente volta a fazer o primeiro básico que abandonou, achando que já estava dessa fase. Você não perdeu a promessa, você perdeu o foco, você não foi rejeitado.
Você se distraiu, você não foi deixado de lado, você escolheu outros caminhos que pareciam mais fáceis, mais rápidos, menos dolorosos, e agora está cansado, frustrado, se perguntando onde foi que tudo se perdeu. Talvez não se perdeu, talvez só esteja esperando você voltar para o lugar onde começou, porque promessa não envelhece. Quem envelhece somos nós, quando nos afastamos do propósito. Promessa não expira, o que expira é a disposição de continuar quando o processo se alonga. Promessa não morre, o que morre é a constância de quem cansou de esperar, fazendo o que precisava ser feito. E Deus não está te acusando hoje, Ele está te chamando de volta para a posição, de volta para a direção, de volta para o lugar onde você não precisava entender tudo para obedecer. E talvez você esteja pensando, mas já faz tanto tempo. Sim, faz, mas tempo não é obstáculo para Deus. Desalinhamento é. Enquanto você insistir em ficar fora do lugar, o tempo só vai aumentar a frustração. Mas no momento em que você decide voltar, algo muda por dentro. E isso muda tudo. Não porque tudo se resolve, mas porque você volta a andar na direção certa. E andar na direção certa, mesmo devagar, é melhor do que correr na direção errada. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo posicionamento. Ele não está pedindo que você nunca erre, Ele está pedindo que você não desista de permanecer, porque quem permanece, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo sem resposta, continua no alcance da promessa. Quem sai do lugar, sai do alcance. Simples assim, não é punição. É consequência. Talvez hoje você precise parar de perguntar quando e começar a perguntar onde. Onde eu saí do lugar? Onde eu comecei a negociar? Onde eu deixei de fazer o que sabia que precisava ser feito? Onde eu troquei convicção por conveniência? Porque enquanto você não identifica isso, vai continuar cobrando de Deus algo que Ele já liberou, mas que só se manifesta em quem permanece. E deixa eu te falar algo que pode mudar sua perspectiva. Voltar para o lugar não é voltar para o passado, é voltar para a essência. Não é retroceder, é realinhar. Não é perder tempo, é parar de desperdiçar energia. Às vezes a gente acha que voltar é humilhante, mas na verdade é libertador, porque orgulho é insistir fora do lugar e ainda achar que está certo. Fé é reconhecer, ajustar e continuar. A promessa continua de pé. Isso é verdade. Ela não foi cancelada pelo seu erro, nem pelo seu cansaço, nem pelo seu silêncio, mas ela exige algo que muitos não querem mais oferecer: constância, permanência, posicionamento. Não é sobre merecer, é sobre estar. Estar onde Deus disse para estar. Fazer o que Deus disse para fazer, mesmo quando não tem emoção, mesmo quando não tem retorno imediato. E talvez hoje seja esse o momento de você parar de se perguntar por que não aconteceu e começar a decidir voltar para o lugar. Voltar na atitude, voltar na disciplina, voltar na entrega, voltar no compromisso, voltar na direção. Porque enquanto você estiver fora do lugar, vai parecer que nada anda. Mas quando você volta, mesmo que nada mude por fora de imediato, algo se ajusta por dentro. E isso muda tudo. Se essa palavra falou com você em algum nível, não ignora. Não passa reto. Às vezes o maior milagre não é receber algo novo, é voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E se você entende isso, escreve aqui nos comentários: eu vou voltar para o lugar. Isso não é para mim, é para você assumir publicamente uma decisão. Se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que não massageiam, mas despertam. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão cansadas de esperar fora do lugar. E lembra disso, a promessa continua de pé. A pergunta é se você está disposto a voltar para onde ela te encontra.